Salve, salve, navegantes! Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma videoaula. Nós estamos estudando regência verbal. Lembra, no vídeo passado eu expliquei o conceito de regência verbal para vocês, né? Que é o quê? A relação do verbo com seus complementos. E aí eu fiz um alerta. Eu falei para vocês o seguinte, que a gente tem que ficar atento porque às vezes os verbos vão mudar de regência porque eles vão mudar de sentido. Então, existem alguns verbos que vão confundir a gente, por quê? Porque eles apresentam mais de um sentido. E dependendo do sentido, eles têm uma regência, dependendo do outro sentido, eles têm outra regência. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir ele tem quatro sentidos. Pode significar quatro coisas diferentes. Quando esse verbo indicar ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, ele precisa de uma preposição. Qual é a preposição? Preposição a. Mas se você parar para observar, no dia a dia, a gente não usa essa preposição quando a gente está empregando o verbo assistir no sentido de ver. Geralmente, como é que as pessoas falam? Eu assisti o jogo. Enquanto que o correto seria eu assisti ao jogo. Olha a preposição a aqui. Por que que teria que usar essa preposição a? Por causa do sentido do verbo, que é o sentido de ver. Então, eu assisti ao jogo, eu assisti ao futebol. Nós assistimos à novela com crase, né, se tiver por escrito, para indicar que ali tem uma preposição a. Agora, esse mesmo verbo, quando ele for empregado no sentido de ajudar, dar assistência, auxiliar, aí sim ele é um verbo transitivo direto. Ele não precisa de preposição. Ó, o médico assistia o paciente. Quer dizer o quê? Que o médico ajudava, dava auxílio. Então assistia alguém e não a alguém. Sem preposição nesse caso. No outro caso, que ele também vai exigir a preposição a, quando ele estiver no sentido de ter direito, pertencer, que algo pertence a outra pessoa. Por exemplo, saber a nota da redação é um direito que assiste, ó, que cabe por direito ao aluno. Receber o salário é um direito que assiste a mim. Ó, o a. Olha a preposição a. Por quê? Porque é meu direito. Cabe a mim como direito, tá certo? Então, toda vez que esse verbo estiver indicando alguma coisa que pertence a outra por direito, ele tem que vir acompanhado também da preposição a. E um quarto significado desse verbo é morar ou residir, que não é muito usual, né? A gente não vê no dia a dia as pessoas usando o verbo assistir no sentido de morar ou residir. Não é comum a gente ver esse verbo, a gente assistir a esse verbo sendo usado neste sentido. Mas pode, pode. Você pode usá-lo para substituir o verbo morar ou residir. Só que nesse caso, ele é transitivo indireto e ele terá que vir acompanhado da preposição em, tá certo? Então ele virá acompanhado da preposição em, para indicar morar ou residir. Isso é interessante porque às vezes você vai ver uma prova e na prova está o seguinte: nós ainda assistimos no Distrito Federal. E você pode achar estranho, fala, nossa, mas assistimos no Distrito Federal? E vai que é uma daquelas provas de substituição. A pessoa fala assim, olha, na frase, nós assistimos no Distrito Federal, o verbo assistir poderia ser substituído por morar. Certo ou errado? Certíssimo, porque nesse sentido aqui, ele está no sentido de morar ou residir. Como é que eu sei? O uso da preposição em, esse N aqui significa em, né? O uso da preposição em me indica que esse verbo está sendo usado neste sentido, ó, morar ou residir. Ou para você que vai fazer redação também, né, e quer melhorar seu vocabulário, colocar assim, umas palavras diferentes, você pode usar o verbo assistir nesse sentido, né, porque não é muito comum, você vai se destacar ali como uma pessoa que conhece algo mais sobre o verbo, beleza? Nosso próximo verbo é o verbo aspirar. Esse verbo vai ter dois sentidos. Ele pode significar, que é o mais comum, significar inalar, cheirar. Nesse caso, é um verbo transitivo direto. Ó, aspiramos
o perfume das rosas. Aspiramos algo sem preposição. Por quê? Porque ele está no sentido de cheirar, inalar. Eu aspiro o ar puro do campo. Nós aspiramos esse perfume francês, quer dizer que nós cheiramos, nós inalamos. O aspirador aspira pó, porque quem aspira, aspira pó, né? Cheira pó, tá certo? Então é sem preposição. Agora, quando ele indicar desejar, almejar, observa que é um sentido completamente diferente do original, digamos assim, tá? Quando ele vier no sentido de desejar, almejar, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, ele precisa de uma preposição. Qual era a preposição que ele exige? A preposição a. Ele aspira aspira a algo. A quê? Ao cargo de diretor. Então, aqui nós temos o verbo no sentido de almejar, desejar. Não dá para eu trocar por cheirar ou inalar. Por quê? Porque não tem o mesmo sentido, uma vez que está usando a preposição a. Então, sem preposição, ele significa inalar, cheirar. Com preposição, ele significa desejar, almejar. Eu aspiro ao posto de presidente da empresa. Ó, ao posto. Eu aspiro ao. Beleza? E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar do verbo implicar. O verbo implicar tem três sentidos. Quais são eles? Acarretar ou trazer como consequência. Ou seja, quando esse verbo indica que gerou alguma consequência. Nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto, sem preposição. Por quê? Porque ele vai indicar algo, ele vai indicar aquilo que foi a consequência. Ó, seu atraso implicará algo. Implicará o quê? Demissão. Logo, não precisa de preposição. Por quê? Porque ele está indicando o algo que gerou, a consequência gerada. Quando esse verbo estiver no sentido de perturbar, que é o uso mais comum dele, geralmente a gente usa nesse sentido, aí ele é um verbo transitivo indireto. Sendo verbo transitivo indireto, a gente sabe que ele vai precisar de uma preposição. Qual é a preposição? Preposição com. Então, quando ele vier acompanhado da preposição com, ele está indicando perturbar. Ó, não implique com seu irmão. Olha a preposição com, quer dizer que não é para perturbar essa pessoa. Os alunos andam implicando com a aula de matemática, o que é normal, porque quem merece matemática, né? Então vocês estão perturbados com isso, tá certo? E por último, quando ele estiver indicando envolver-se, né? Então ele vai exigir dois complementos, um com preposição e outro sem, independentemente da ordem. Como assim? É como se ele estivesse indicando alguém em algo. Olha só o em aqui. Então ele vem acompanhado da preposição em, que ele vai indicar que alguém foi envolvido em alguma coisa, tá certo? Implicaram o presidente em denúncias graves. Implicaram quem? O presidente, ó, sem preposição. Mas implicaram o presidente em que? Em denúncias graves, ou em. Então, estou usando dois complementos. Implicaram alguém em algo, certo? Então tá, vamos parar por aqui para não confundir e eu volto daqui a pouco com outro vídeo falando de outros verbos que também têm essa multiplicidade de sentido. Assistam ao próximo vídeo, certo? A gente se encontra daqui a pouco.